Caixa Seguridade literalmente de lado desde o início do ano. Será que Caixa Seguridade realmente é uma oportunidade nesses preços? É sobre isso que vamos conversar no vídeo de hoje, onde vou mostrar alguns dados referentes ao mercado imobiliário, que o mercado espera para os resultados de Caixa Seguridade para 2026 e 2027, o retorno total esperado no investimento de Caixa Seguridade e meu preço teto projetado. Sem enrolação, vamos pro vídeo. Lembrando que nada nesse vídeo é uma recomendação de investimentos e já deixo aqui o convite para você se inscrever nesse canal para não perder nenhum vídeo. Eu venho postando vídeos diários com muito conteúdo. Então, se você não quer perder nenhum vídeo, quer aprender mais sobre o mundo das ações, já se inscreva nesse canal para não perder nenhum vídeo. E fazendo um breve resumo sobre Caixa Seguridade, a Caixa Seguridade é uma seguradora que está presente na parte do seguro habitacional do nosso país. Ela é líder no seguro habitacional e o segundo maior player no seguro residencial. E a representatividade da parte de seguros na Caixa Seguridade é de 47%. Também está presente na parte de acumulação com produtos de previdência, consórcio e capitalização, onde ela é o terceiro maior player de previdência do nosso país e o resultado da parte de acumulação corresponde a 27% do resultado total da seguradora. E a parte de distribuição, que é a corretagem de todos esses serviços que eu comentei anteriormente. E isso representa 26% do resultado total da seguradora. E lembrando que a Caixa Seguridade, como está presente fortemente no seguro habitacional, e o seu controlador é a Caixa Econômica Federal, que possui 68% da participação de mercado. Então aqui já podemos ver um diferencial competitivo da Caixa Seguridade. Mais de 2/3 do mercado está ali na mão do Banco Caixa. Isso faz com que ela tenha um diferencial competitivo, principalmente no ramo do seguro habitacional. E lembrando que o seguro habitacional é um seguro obrigatório por lei e, em geral, esses financiamentos habitacionais são de longo prazo. Esse recebimento dos prêmios ali mensais vão ser também de longo prazo, por conta da característica do financiamento habitacional. A sinistralidade desse seguro, em geral, é bastante estável baixa. Existem emissões mensais, porque todo mês a pessoa paga ali uma parcela do seu financiamento, com efeito de empilhamento. Os financiamentos que foram feitos há mais de 10 anos atrás, muitas vezes são financiamentos de 20 a 30 anos. Então essa pessoa ainda vai estar pagando ali uma pequena fatia em relação ao seguro habitacional. Então tudo isso beneficia fortemente a Caixa Seguridade. Nos últimos 3 anos, o crescimento anual médio de prêmios emitidos foi na faixa de 4,4% e recentemente tivemos uma desaceleração dos prêmios emitidos totais. Mas, olhando para a ótica trimestral, esses prêmios emitidos já voltaram a crescer em mais de 5%. E ao decorrer do vídeo, eu vou evidenciar alguns dados que podem nos comprovar que financiamento habitacional pode continuar crescendo de forma bastante acelerada e isso vai beneficiar fortemente a Caixa Seguridade. E aqui podemos ver a principal linha de prêmios emitidos, que na ótica anual cresceu em 13% a parte do seguro habitacional. Então é uma linha que vem crescendo de forma bastante acelerada aqui na Caixa Seguridade e o total dos prêmios emitidos cresceram na faixa de 6%, como eu falei anteriormente. E olhando para o balanço da Caixa Econômica Federal, nós podemos ver que o banco tem uma carteira de crédito de 1,4 trilhões de reais, que cresceu em 11,3% referentes ao ano passado, e a carteira de crédito imobiliário do banco é de quase 1 bilhão de reais, e cresceu, olhando para a ótica anual, em quase 14%. Então isso faz com que, diretamente, a Caixa Seguridade ganhe esse crescimento de acordo com o crescimento do Banco Caixa. Então, os dois estão interligados aqui e o setor imobiliário do nosso país é bastante forte, mesmo com uma taxa de juros bastante elevada, ele não para de crescer. Quando olhamos para a parte dos negócios de acumulação, que são a previdência, consórcio e capitalização, observem que o crescimento anual médio desses produtos desde 2023 foi de 21,3%, um forte crescimento nessa janela. E olhando para a ótica anual, foi de 7,5%. E quando olhamos para a parte de negócios de distribuição, que são as corretagens de todos esses serviços, o crescimento anual médio desde 2022 foi de 13,3%. A parte de corretagem da Caixa de Seguridade é bastante forte aqui nos resultados da seguradora. E quando olhamos para o desempenho financeiro da seguradora, observem que o lucro líquido dela no primeiro TRI de 26 fechou em 1,1 bilhão de reais, um lucro muito forte,
aqui na seguradora, mais um recorde de lucratividade, com um crescimento de 1,6% na ótica trimestral e de 13,2% na ótica anual. Observe que está bem em linha ali com aquele crescimento da carteira de crédito do Banco Caixa. Isso evidencia ainda mais a participação de mercado que a Caixa Econômica Federal tem no mercado imobiliário e afeta positivamente ou negativamente a Caixa Seguridade. Então, se um vai bem, o outro também vai muito bem. E uma parte que eu comento bastante em relação às seguradoras é que muitas pessoas têm uma visão errada em relação ao resultado financeiro das seguradoras. Aqui podemos ver que o resultado financeiro da Caixa Seguridade correspondeu a 32% do seu lucro líquido total naquele período. E para quem não sabe, o resultado financeiro basicamente é esse prêmio emitido ali da parte de seguros quando é coletado, esse dinheiro é reservado ali na renda fixa, gerando um lucro financeiro, um resultado financeiro para a seguradora, até que ela pague esse sinistro ou tenha isso como prêmio ganho. Observe que foi 32% do resultado da seguradora no primeiro TRI de 26, mas muita gente fala que se a taxa de juros cair, o resultado da seguradora vai desaparecer. E não é verdade, porque vamos lembrar que em nem todas as janelas a taxa de juros é cortada para abaixo de 2%. Isso foi uma raridade aqui no nosso país. Em geral, a taxa de juros pode cair ali para a faixa de 8 a 10%, e obviamente que hoje estamos com juros na faixa de 14,5%. Então a seguradora ainda vai colher bastante esse resultado financeiro das suas aplicações dos prêmios emitidos. Essa visão que muitas pessoas têm é extremamente errado. E lembrando que 68% do resultado da seguradora foi referente à sua parte operacional. E eu vou mostrar a seguir que quando a taxa de juros cai, a parte operacional da Caixa de Seguridade e a quantidade de financiamentos imobiliários que acontece no nosso país aceleram de forma bastante acentuada. Então, o resultado da seguradora está totalmente ligado também a cortes de juros, principalmente olhando para o resultado operacional da seguradora. Eu atualizei recentemente as unidades totais financiadas com recursos da poupança versus a taxa Selic. Observe que os dados já são de abril de 2026. Observe esse longo histórico que vem desde 2002, quando lá em 2002 a taxa de juros era bem elevada, na faixa de mais de 20% de taxa Selic. E nessa janela, quando a Selic foi cortada, observe a quantidade de unidades totais financiadas pelos recursos da poupança. Quando novamente as taxas de juros aumentaram nessa janela aqui de 2012 a 2015, observem as unidades financiadas caindo de forma bastante acelerada. Quando a taxa de juros foi cortada novamente, o crescimento bem acentuado das unidades financiadas, e recentemente já temos um novo pico de unidades financiadas depois desse pequeno corte de juros. Então isso já mostra que o mercado imobiliário está voltando a se aquecer e pode subir muito mais caso as taxas de juros sejam cortadas ainda mais para os próximos anos. Então isso afeta diretamente a Caixa de Seguridade, principalmente por conta das suas linhas de prêmios emitidos do seguro habitacional e também da parte de prestamista, que está totalmente ligado à taxa de juros. Então isso favorece a Caixa de Seguridade, obviamente no curto prazo. Pode ter uma queda ali no resultado financeiro, mas numa ótica um pouco mais alongada, de 1 a 2 anos, isso vai favorecer de forma bem positiva o resultado operacional da seguradora. Lembrando que a Caixa de Seguridade ainda tem um dividendo em aberto que vai ser pago ali no dia 17 de agosto, e esse dividendo corresponde a 35 centavos por ação, um dividend yield de basicamente 2% nas cotações atuais. E quando olhamos para o mesmo dividendo do ano passado, esse dividendo cresceu em 12,9% apenas na janela de um ano. Então evidencia ainda mais esse grande crescimento de lucratividade aqui da seguradora. E observem que na janela desde o IPO da empresa, que foi lá em 2021, onde a seguradora pagou em dividendos no ano 1,5 bilhões, e em 2025 eles pagaram 3,9 bilhões de reais em dividendos. Isso é um crescimento de 159% desde 2020, um crescimento anual médio de mais de 21% ao ano. Então é um crescimento bem substancial aqui da seguradora. O histórico de payout, que é a porcentagem em relação ao lucro líquido, que é pago na forma de dividendos. Em geral, a seguradora paga 90% do seu lucro líquido em dividendos. E quando olhamos o histórico da seguradora um pouco mais alongado, eu considerei apenas a janela aqui de início de 2017, nós tivemos um crescimento anual médio nos lucros da seguradora de mais de 17% ao ano. Então você pode ver que num histórico de quase 10 anos, mesmo antes do IPO da empresa, a seguradora teve um forte crescimento nos seus resultados, e o que beneficiou ainda mais esse
acionista. E o que o mercado espera para 2026 e 2027 aqui para a Caixa de Seguridade? Para 2026, eles esperam um crescimento de 9,72%. Eu acho eles até um pouco pessimista olhando por essa ótica. Eu não vejo o resultado crescendo em apenas 9% para esse ano. Eu acredito num pouco mais de resultados. Vamos ver ao decorrer do ano. Quando olhamos para o lucro por ação, o mercado espera 1,58. Com o payout de 90%, nós temos 8% de dividend yield nessas cotações atuais, 1,42 de dividendo por ação e um PL hoje de 11 vezes. E se olharmos para o histórico de crescimento da seguradora, é um PL bem aceitável. Estaria até barato se ela realmente continuar crescendo em níveis de 14, 15% ao ano pelos próximos anos. Porque o mercado nesse PL, ele não está precificando isso. Ele está precificando um crescimento moderado, na faixa de 8 a 9%. Se ela realmente continuar entregando esse crescimento de resultados, isso vai favorecer ainda mais a apreciação das cotações da Caixa de Seguridade. Fora o pagamento de dividendos, que ela consegue crescer e pagar dividendos porque está atrelado ali à Caixa Econômica Federal. Quando olhamos para 2027, o mercado estima menos de 9% de crescimento. Eu acho eles também bem pessimistas nessa estimativa, mas tudo bem. 1,72 de lucro por ação, com 90% de payout. Nós temos quase 9% de dividend yield, 1,55 de dividendo por ação, e o PL fecharia em 2027 em 10,22. Então, na minha visão, o mercado realmente está bem pessimista com isso. Eu acho que vai crescer mais que isso, mas não tem como adivinhar nada. Lembrando que isso é renda variável, não tem nada garantido. Observe nesse slide o histórico de correlação do PL e a taxa Selic, onde o PL da seguradora, em média, fica nessa faixa realmente de 12 vezes lucro, mas em geral, quando ela está realmente muito barata, muito descontada, ela fica aqui na faixa de 10 vezes lucro. O PL atual tem desconto, mas não é um desconto gigantesco. Basicamente estaria aqui nas médias, sem projetar crescimento, mas olhando para o crescimento, estaríamos bem perto desse desvio padrão. Então, se ela realmente entregar esse crescimento de resultados, eu não duvido que o mercado mantenha ela com essa média de 12 vezes lucro. Então, essas cotações teriam que subir ainda mais para manter essa média de PE. E olhando para o retorno total desde o IPO da seguradora, que foi lá em 2021 e ela veio bem cara, com o IPO ela foi cotada a um PL de 18 vezes. Então ela estava extremamente cara ali no IPO da empresa. E mesmo o investidor que comprou lá no IPO, reinvestiu os dividendos e segurou todo esse período, ele teve 159% de retorno total na seguradora, o que nos dá mais de 20% ao ano de retorno anual médio nesses últimos mais de 5 anos. Então é um retorno bem substancial para apenas uma pequena seguradora, que em geral tem resultados estáveis, pouco volátil, baixa sinistralidade. Então, é uma empresa aqui para você realmente carregar por um longo prazo para ficar bem tranquilo em relação à seguradora. E lembrando que ela é uma estatal. Eu não acredito que deve ter algum tipo de rolo em relação a ela ser uma estatal, porque ela está na parte de seguros, não tem muito o que eles fazerem de politicagem na seguradora. Então, nem penso nisso quando eu olho para a Caixa de Seguridade. E olhando aqui para o meu preço teto e dividendos da seguradora, tenho uma estimativa um pouco melhor para os dividendos para esse ano e o ano que vem, porque acredito num crescimento ainda maior do que o mercado ali naquela ótica. Para esse ano de 2026, eu espero 8,5% aproximadamente de dividend yield e para 2027, 9,29. 1,49 dividendo por ação e 1,63 para 2027. E olhando para o PL, esse ano estaria abaixo de 11 vezes de PL, quando olhamos para o ano de 2027, um PL de menos de 10 vezes, que estaria bem barato pelo histórico desde o IPO da seguradora. Meu preço teto está aqui em 19,50. Eu até elevei um pouquinho meu preço teto, uma margem de segurança de 10,8%. Observe que eu estou um pouco mais otimista em relação aos resultados da seguradora. E quando olhamos o preço justo da ação pelo modelo de Gordon, e o modelo de Gordon basicamente você utiliza o dividendo por ação no próximo ano, dividido pelo custo de capital ou retorno exigido, menos a taxa de crescimento do lucro por ação. E quando utilizamos isso, a minha planilha faz isso de forma automatizada. Observe que eu considerei uma taxa de crescimento de 8,5%. E vocês viram nos slides passados. Desde 2017, a seguradora entregou mais de 17% de crescimento anual médio na sua lucratividade. Então, isso é uma estimativa bem pessimista, literalmente metade daquela estimativa. Utilizando isso com o dividendo de 2027
um custo de capital, o retorno exigido 16%, que seria IPCA mais 9,4, 9,5% aproximadamente. Então, com isso, o preço justo para essa taxa de desconto, para essa rentabilidade que você exige, é de 21,67. Então, nós temos 23% de mais segurança aqui na seguradora. E quando olhamos para o retorno total esperado da ação, basicamente é eu multiplicar meu dividendo pela taxa de crescimento aqui nesses dois períodos e fazendo a mesma estimativa de 8,5% de crescimento, nós temos o retorno embutido ao ano de 17,6 a 18,5. Lembrando que isso aqui é nominal. Quando tiramos 6% da inflação média dos últimos 25 anos, nós temos um IPCA mais 11% a 11,82%. Então a seguradora, mesmo dos 17,50, ainda entrega um excelente retorno, olhando para uma ótica de mais longo prazo. Eu pessoalmente tenho a seguradora em carteira, é uma das minhas maiores posições e eu já estou bem próximo de começar a aumentar novamente as minhas posições em Caixa de Seguridade. Eu vejo sim uma assimetria bastante grande aqui e mesmo muita gente ainda ancorada. Ah, Thiago, mas 3 anos atrás a seguradora era R$ 8. 3 anos atrás a seguradora era R$ 10. Ano passado a seguradora estava R$ 13. Todos esses preços que vocês falaram, todos os preços que você falou, são preços do passado. A seguradora continuou crescendo os resultados. Ano passado, se vocês voltarem aqui no canal, em vídeos ali em outubro, em setembro, eu fiz diversos vídeos falando que a seguradora estava bastante descontável, estava extremamente barata e eu estava aportando naquele momento. Eu pessoalmente ainda não voltei a aportar, mas já considero ela bem descontada nos preços atuais. Observe o prêmio de risco versus os títulos públicos, que fica aqui na faixa de 3 a 4% em relação ao Tesouro IPCA com juros semestrais 2037. Então é um prêmio de risco bastante alto para uma empresa que basicamente vai ser como um reloginho, vai sempre entregar ali resultados todos os anos e muitas vezes com um crescimento bastante substancial. Então, essa é aqui a tese de Caixa Seguridade. Isso aqui é um print ali do meu extrato da B3, que eu comprei Caixa Seguridade em 21 de junho de 2022, comprava na Nu Invest na época. E observe o preço unitário de R$ 6,85 e eu comprei bastante nessa janela. Então é uma posição grande na minha carteira há muito tempo e naquela época eu recebia papo de 50, 40 centavos por ação, eu nem lembro direito. E vocês viram aquele crescimento no dividendo por ação da seguradora. É isso que a seguradora pode também fazer nos próximos anos. Obviamente que não tem como garantir nada, mas se olharmos para o histórico da seguradora, ela tem um histórico de forte crescimento na sua lucratividade e nos pagamentos de dividendos. E quando olhamos para a parte gráfica da seguradora, eu comprei a preços aqui de R$ 6,50, R$ 7, R$ 8. Foi onde eu montei grande parte da minha posição. E recentemente, ano passado, eu comprei novamente Caixa Seguridade na faixa aqui de menos de 14, 14,50, 13,50, R$ 13. E novamente ela sobe, rompeu esse canal lateral e ela pode criar outro canal lateral acima desse canal antigo, não voltando mais para esses preços anteriores e ficar por bastante tempo nesse canal, assim como aconteceu aqui nesses anos de 2024, enquanto a lucratividade da empresa cresce. Isso pode realmente acontecer. Dá para ver que ela está sentindo bastante resistência aqui nos 17 e pouco, nos 17,20, mas quem sabe volte para menos de R$ 17. Aí sim que eu vou aumentar minhas posições com mais intensidade aqui na Caixa de Seguridade. Enquanto isso eu apenas espero. Então essa é a minha visão aqui na seguradora e aparentemente ela pode ficar aqui de lado olhando para os próximos anos. Então é isso, pessoal, comenta aqui embaixo se você vem comprando Caixa de Seguridade nesses preços, se você vem comprando outra seguradora como BB Seguridade, Porto Seguro, já comenta aqui embaixo qual seguradora você vem comprando nos preços atuais. Todas elas eu considero bastante descontadas, tanto Porto Seguro quanto BB Seguridade. Mas em quesito de crescimento constante de resultado, para mim a mais sólida do setor é a Caixa de Seguridade. Então já deixa aqui o seu comentário em relação a essa empresa. Se você for novo por aqui e gostou desse tipo de conteúdo, já se inscreva no canal, porque eu posto vídeos frequentes aqui no canal. Basicamente os vídeos são diários. Já se inscreva nesse canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. E se você gostou desse tipo de conteúdo, já deixa o like e um comentário aqui para ajudar na divulgação do vídeo e também do canal. Meu nome é Thiago Cardoso e eu te vejo no próximo vídeo.